Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina. Nós já estamos na lição 4, da lição desse trimestre, que vai falar sobre o Evangelho de Marcos. E a lição de hoje diz assim, parábolas, Nós vamos estudar um pouquinho sobre as parábolas de Jesus. O verso para memorizar está em Marcos, capítulo 4, verso 24 e 25, que diz: Então lhes disse, preste bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes serás acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, Isso aqui é um trecho de uma parábola que nós vamos ler também. E a parte aqui de sábado, que faz aquele resumo um pouco para nós do que nós vamos tratar ao longo da semana, está dizendo que o estudo dessa semana vai tratar das parábolas de Marcos 4, E fala aqui que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, eles contêm, essas parábolas, mas Marcos é o que contém o menor número de parábolas, Marcos capítulo 4 apresenta apenas 5 parábolas: o semeador, a lamparina, a medida, a semente e o grão de mostarda. E nós vamos estudar um pouquinho de cada parábola, tá bom? Saber o que Jesus quis dizer e por que Jesus utilizava parábolas, porque esse era um método de ensino de Jesus. Vamos lá. Domingo, a parábola do semeador, a primeira parábola que aparece para nós lá em Marcos capítulo 4, do verso 1 ao 9, Ele vai dizer então que o semeador saiu a semear e ele vai jogando as sementes ali, encontrando alguns tipos de solo, E às vezes a gente se apressa e vai logo para a explicação de Jesus. Mas aqui a gente não vai se apressar e vamos analisar a história em si, a fim de captar a direção para a qual apontam suas várias características narrativas, Então vamos lá. Em todos os casos, a semente ela é a mesma, Até Jesus diz que a semente é a palavra de Deus. Mas a semente ela não muda. O que vai mudando são os solos, que essa semente vai cair. São 4 tipos diferentes de solo, que influenciam bastante no destino da semente, no seu final ali, no seu produto final. Em vez de uma história contínua, a parábola é formada por 4 histórias contadas até o desfecho de cada cenário. E aqui fala que as sementes que caíram à beira do caminho, elas foram imediatamente comidas pelos pássaros. Já a que caiu em solo rochoso, levou dias ou talvez semanas para alcançar seu resultado mal sucedido, quando foram queimadas pelo sol. As que caíram em solo cheio de espinho demoraram ainda mais para chegar ao seu fim completamente improdutivo, sufocadas pelas ervas daninhas. E as sementes que caíram em terra boa levaram mais tempo ainda, talvez uma estação inteira de crescimento, como geralmente acontece numa colheita. 3 histórias falam de fracassos, apenas uma trata de sucesso, de uma colheita boa e abundante. O tamanho das histórias, o período de tempo cada vez mais longo de cada uma e o fato de que apenas um tem um final bem sucedido, tudo isso aponta para o risco de fracasso, mas também para o resultado de abundância e sucesso. A parábola do semeador parece apontar para o custo do discipulado e os riscos envolvidos nele, mas também para a recompensa satisfatória de seguir a Jesus. Ser discípulo de Jesus não é uma tarefa fácil, Mas é uma tarefa que vai trazer a maior recompensa de todas, que é ter uma vida eterna ao lado do nosso Salvador. E aqui é interessante que essa parábola ela vai contar então, que como Jesus dá essa explicação, que cada solo representa ali um coração, E a semente é a palavra de Deus. Mas interessante que na parte da lição aqui ela está falando sobre o tempo, Essas 3 que tratam de fracasso, elas tiveram um tempo também para que a semente ali então fosse sufocada, fosse queimada, Mas demorou mais tempo ainda para o sucesso, para que a semente produzisse nem desse muitos frutos. E às vezes nós paramos para analisar, nós queremos o sucesso muito rápido, E muitas vezes não é assim que acontece para que realmente o fruto seja bom. E com a palavra de Deus é a mesma coisa. Ou seja, ser discípulo de Jesus não é fácil.
Às vezes queremos colher o fruto muito rápido e não é dessa maneira que acontece, né? Devemos esperar em Deus sempre. Na segunda-feira vai falar assim, a interpretação de Jesus, né? Como que Jesus interpretou essa parábola aqui? Jesus não explicou a parábola imediatamente, ele falou a uma multidão. Mais tarde, com um grupo menor, explicou o que a parábola significa. E está lá em Marcos, capítulo 4, 13 a 20, né? Jesus interpretou a parábola identificando os itens externos da história, né? Representado por vários detalhes. Indica que a história é uma espécie de alegoria que faz algumas referências ao mundo real. Jesus identificou então a semente como a palavra de Deus, né? Pregada por ele próprio. E os diferentes solos, diferentes ouvintes, né? Diferentes pessoas, diferentes corações, né? Que receberam aquela palavra. Aqui a lição diz que todos ouvem, né? Nós lemos lá na parábola que sim, todos ouvem a palavra. Isto é, todos os solos têm sementes plantadas. Então, não tem um tipo de pessoa que não vai receber a palavra, que a palavra não vai ser plantada. Todas receberão. Mas a recepção de cada uma é diferente. O solo à beira do caminho, ele é duro e os pássaros levam a semente embora. Ou seja, Satanás tira a verdade do coração, né? Não leva muito tempo, a semente é lançada, mas ela não germina, ela não é plantada verdadeiramente. O coração é muito duro e Satanás consegue retirar. O solo rochoso tem pouca profundidade, o que sugere pessoas que têm compromissos superficiais e não calculam o custo do discipulado, né? Começa as dificuldades, a pessoa não consegue resistir. O solo cheio de espinhos sufoca a semente nela plantada, o que representa as preocupações da vida e as riquezas que sufocam a palavra. A palavra até chega ali a penetrar, mas a pessoa, ela fica preocupada com as coisas da vida, né? Com as riquezas, com as coisas deste mundo e acabam sufocando a palavra de Deus. Mas a boa terra representa os que ouvem a palavra, recebem, os quais crescem e produzem uma colheita abundante. Mesmo passando pelas dificuldades, as pessoas permanecem e elas não ficam focadas neste mundo, mas no reino de Deus. As explicações mais longas se referem ao solo rochoso e ao solo com espinhos. Então vamos ver o que Jesus fala sobre isso, né? Ao falar dos ouvintes que têm o solo rochoso, Jesus aponta para elementos em contraste. Eles recebem a palavra com alegria, mas são discípulos temporários, não conseguem permanecer. Sabe aquela pessoa que não consegue permanecer? Aquela pessoa que passa um tempo e já começa a reclamar das dificuldades, dos problemas e logo saem e logo deixam Jesus? Quando vem a perseguição, eles se afastam, né? Aquela pessoa que se alegra ao receber a palavra, mas na primeira dificuldade ela já está desistindo de tudo. E infelizmente essa pessoa tem um solo rochoso, né? E agora, o que falar então das pessoas relacionadas aos espinhos, né? Elas já são o oposto. Eles não se desviam por causa dos tempos difíceis, mas por causa dos bons tempos. O foco deles está nas coisas que o mundo oferece, não no reino de Deus. Isso é muito triste, né? Já existe um grupo de pessoas que recebem a palavra com alegria, mas as dificuldades fazem com que elas não permaneçam, né? Não resistam e saiam da presença de Deus. Já para a semente que cai nos espinhos, essas pessoas, por causa dos prazeres do mundo, por causa do dinheiro, por causa da riqueza, por causa do luxo, né? Por causa de todas essas coisas, elas não deixam a palavra entrar no seu coração. Elas focam nas coisas deste mundo. E agora, na terça-feira, nós vamos falar sobre o objetivo das parábolas. Qual era o objetivo de Jesus, né? E aqui a gente está lendo Marcos capítulo 4, do 10 ao 12. Eu gostaria de ler para a gente poder entender melhor. Está dizendo assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles.
Numa leitura superficial, dá a impressão que Jesus ensinava por parábolas para os que estivessem fora do grupo de Jesus, né, não as compreendessem, né? A gente dá uma olhada, uma lida assim por cima e fala, como assim? Então não é para que eles entendam? Mas não é isso que Jesus quis dizer, até porque essa perspectiva não se encaixa com as próprias ações de Jesus, né? Lá em Marcos 3, 5 e 6, Jesus se entristeceu com a dureza dos líderes, né? Em Marcos 3, 22 a 30, ele levou a sério o que os escribas disseram, explicou por que eles estavam errados. Jesus nunca deixou uma pergunta sem resposta, né? Então, se Jesus não queria que eles entendessem, por que Jesus explicaria? Por que Jesus se entristece com a dureza do coração dos líderes religiosos? Na verdade, Jesus fala por meio de parábolas para dar uma advertência. Jesus, ele parafraseia aqui Isaías capítulo 6, do 9 ao 10, né? Você pode acompanhar e ler aí na sua casa. Então, qual é o objetivo de Jesus ao citar Isaías 6? Não era dizer que Deus estava rejeitando as pessoas, mas ele estava querendo dizer o seguinte: as ideias pré-concebidas e a dureza delas as impediam de aceitar a verdade que salva, o Evangelho de Deus, a qual atravessa a parábola do semeador. Cada um escolhe que tipo de solo deseja ser. Todos precisam decidir se vão ou não se render a Jesus. Então, a palavra é a mesma, os solos são diferentes, mas eu e você podemos escolher que tipo de solo eu serei. Eu vou ser aquele que sufoca a palavra, aquele que Satanás consegue retirar a palavra, aquele que a palavra até entra, eu recebo com alegria, mas em pouco tempo eu já, né, fico pelo caminho, eu desisto. Aqueles que nem recebem a palavra porque estão presos às coisas deste mundo. Então eu escolho que tipo de solo essa palavra vai cair. Se é um solo produtivo, que está ali esperando a palavra para germinar. Então o que Jesus estava dizendo era que, infelizmente, eles estavam ouvindo, mas não estavam aceitando. A preconcepção que eles tinham era maior do que receber esta verdade, né? Eles não queriam aceitar a palavra que salva. Então, as parábolas eram maneiras de advertências, né? Advertir o povo para que eles se arrependessem do seu pecado. Quarta-feira vai falar sobre a lamparina e cesto, tá lá em Marcos capítulo 4, verso 21 e 23, né? Aqui Jesus estava falando, né, que não se pega uma lamparina, né, e se esconde embaixo da cama, né? Mas ela tem que estar no lugar onde ilumina toda a casa. E a lição ela vai dar uma explicação dizendo que na época de Jesus as casas variavam de tamanho e de construção, né? Dependendo ali da posse do proprietário. E as casas menores pertenciam aos camponeses, aos que tinham menos condições, né? Quer a casa fosse grande ou pequena, o que estava envolvido era o quê? Era o princípio. Algum dia a verdade sobre Jesus seria revelada, né? E aí Jesus faz duas perguntas retóricas aqui em Marcos 4, 21. A primeira é uma resposta negativa. Ele diz assim: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocado debaixo de um cesto ou da cama? E a segunda, né, era para uma resposta positiva. Por acaso não coloca num lugar em que ilumine bem? Jesus apresenta um cenário absurdo, né, quase engraçado, para ilustrar o que deseja ensinar. As lamparinas servem para iluminar. Ao contrário, elas perdem o seu propósito. Então Jesus estava dizendo assim: se a lamparina serve para iluminar e a palavra de Deus ela serve para trazer luz, né? Luz é a palavra de Deus. Luz para nossos pés é a tua palavra. Então, Jesus estava dizendo que a palavra de Deus ela não deve ser escondida, mas ela deve estar num ponto onde ilumina toda a casa, né? Na época de Jesus, geralmente um cômodo da casa se reunia toda a família. Então, se você colocasse a lamparina, né, a luz ali, ia iluminar toda a casa, todos seriam iluminados. E é assim que deve ser a palavra de Deus, né? E aí, aqui embaixo diz assim, ó, se alguém estiver aberto a receber a luz, a palavra, mais luz receberá. Mas se rejeitar, até o que tinha antes será tirado, né? Grande advertência de Jesus. E a última parábola que nós vamos ler aqui é a parábola da semente que cresce, né? Então, nós vamos falar aqui sobre a parábola do grão de mostarda, né?
E essa parábola ela é exclusiva, né, de Marcos, está lá em Marcos 4, 26 a 29. O foco dessa breve parábola é o processo de crescimento. Jesus indica que é assim que o reino de Deus funciona. Os seres humanos têm um papel a desempenhar, mas o crescimento é a obra de Deus. Contudo, é obra de Deus, né? Contudo, o processo tem fim. A história termina de modo abrupto, né? Com o amadurecimento do grão, de forma muito rápida. De igual forma, a volta de Cristo terá um fim repentino à história do mundo, né? Dará fim à história do mundo de forma repentina. Vamos ler? Marcos 4, 26 a 29 diz assim: Disse ainda: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então Jesus estava comparando isso com a obra de Deus, né? Nós ali estamos para trabalhar para Cristo, mas quem dá o crescimento é Ele. E cresce de tal maneira que às vezes nem percebemos, né? De uma maneira rápida, abrupta, mas esse crescimento vai chegar no seu fim, que é a colheita. E a colheita é a volta de Cristo, né? Essa parábola enfatiza que alguma coisa muito pequena pode se transformar em algo muito grande. Aqui já falando do grão de mostarda, né? Que é do capítulo 4, verso 30 a 32. Vamos continuar lendo que Jesus faz conta essa parábola da semente e ele vai para o grão de mostarda. Disse mais, aqui assemelharemos o reino de Deus, que é o que ele está falando ali em cima, né? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra, né? Então aqui já está falando que uma coisa muito pequena pode se transformar em algo muito grande. As sementes de mostarda geralmente têm de 1 a 2 milímetros de diâmetro, né? Provavelmente nesse texto está falando da mostarda preta. Precisa mais de 700 sementes para formar 1 grama, né? Embora não sejam as menores sementes do mundo, elas são bem pequenas, especialmente em comparação com a planta, né, que produzem, que o grão de mostarda se tornando ali numa árvore, ela chega a crescer 3 metros de altura, né? Jesus observou que as aves chegam a aninhar-se, né, fazer ninhos na planta de mostarda. Jesus ensinou que o reino de Deus, que começou muito pequeno, se tornará algo muito grande e impressionante. As pessoas de sua época podem ter menosprezado o pregador itinerante da Galileia, que andava pelas ruas empoeiradas com seu grupo de discípulos. Mas com o tempo, seu reino de graça se expandiu em todo o mundo. E é verdade, né? Se eu e você estamos aqui, estamos ouvindo a palavra, nós devemos muito a esse grupo também, né, pequeno, que começou ali na Galileia, seguindo a Jesus. Ninguém dava nada para aquele grupo pequeno, pescadores, homens iletrados, né, cada um com a sua dificuldade, cada um com os seus defeitos, mas se tornaram grandes pregadores da verdade, né? E hoje nós fazemos parte deste reino, desta obra, e o que cabe a nós é dar continuidade ao livro de Atos, né? A pregação do evangelho, a fazer aquilo que Jesus iniciou e ensinou a seus discípulos. Assim é o reino de Deus. Pode parecer muito pequeno, mas ele cresce de forma extraordinária, né? E esse crescimento, ele tem o seu fim na colheita, e a colheita é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais esta lição. Obrigado, Senhor, pelos ensinos que o Senhor nos trouxe através das parábolas, que faz com que a gente estude e entenda o contexto daquelas pessoas, o contexto com que o Senhor disse, e fica mais próximo de nós, um ensino mais fácil, a forma didática de nos ensinar, e nós te louvamos por isso. Continue, Senhor, abrindo a nossa mente para compreendermos as verdades da Tua palavra, que o nosso coração ele seja um solo que receba bem esta palavra, um solo que esteja
sedento por esta semente. E essa semente caindo, ela vai germinar, Senhor. É isso que nós te pedimos, é isso que nós cremos e é isso que nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o meu e o seu coração sejam solos bons para que essa semente caia, germine e dê muitos, muitos frutos para a obra de Deus. Amém? Até o próximo estudo, se Deus quiser.